E aí, meu pastor? Tudo bem, meu querido? Graças ao bom Deus. E aí? Aleluia, que bom, rapaz. Esse seu escritório novo, né? Eu eu Isso. eu estava vendo as fotos, parabéns, ficou muito legal, muito jóia mesmo. Rapaz, Aleluia. eu tô atacando esses livros nesses dias de isolamento, viu? É gostoso demais, né? Isso. Meu pastor, pode seguir falando um instante? Eu vou Sim, pegar um fone de ouvido ali para melhorar aqui tá o, o, legal. o som. Eu volto no instante. Mas é Tudo bem. bem rápido mesmo. Tá legal. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo, tá? Você está vendo aquela setinha que fica bem aí embaixo? Envie, olha, envie para as pessoas, convide elas para fazerem parte desse momento, porque vai ser muito, muito especial. Vai ser muito, muito especial. É, inclusive, Pastor Luciano, é, é, qual era? Você até tinha dado a ideia de fazer a pessoa faz um print, né? Faz um print Isso. e ela já envia com essa setinha aí, né? É, Pra... ela pode já postar no Stories, marcar a gente, chamar os amigos. Eu acho que vai ser uma conversa boa. Eu estou Amém. ansioso Eu por essa também. live desde o dia que a gente marcou. Amém. Eu também. Eu também estou olhando com tanta expectativa e sei que é só a primeira sobre. Bem, nós já tivemos lives antes, né? Sobre outros assuntos. Mas essa é a primeira sobre a intimidade com o Espírito Santo, mas é a primeira de muitas, se Deus quiser. Amém. É Amém. muito precioso, muito precioso. Talvez eu ainda tenha que dar uma pausa na tela, só um segundo. Ele está dando uma pausa na tela para, eu acho que para carregar melhor aí. Vai ser maravilhoso. Amém. Legal. Glória a Deus. Que bom, que bom. Aleluia. Bem, você é uma pessoa que tem tido tantas experiências maravilhosas, né, com o Espírito Santo. Tem sido tão lindo. Eu estava vendo de novo aqui em 2 Coríntios capítulo 13, né, versículo 14, né, na Bíblia a mensagem tão linda como ela diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Muito legal, né? A Muito Bíblia, legal. a É, Bíblia, a mensagem, a na minha Bíblia, maravilhosa. na minha versão, só vai até o versículo 13. Mas NVI e várias já dividiram essa afirmação aí, a bênção apostólica, no 14, né? É Aí eu tive que verdade. ficar pensando até o senhor ler. É verdade, porque algumas traduções, ela é o versículo 13, na realidade, é a segunda parte do versículo 13, né, no caso, né? É. Bom, Ebe, só antes de você começar aí em cima do versículo a mexer no nosso assunto, a gente já fez isso individualmente, as nossas famílias, mas não junto numa live. O que o senhor está achando da ideia de ser vô? Ah, rapaz, A ideia de ser vô. Bom, para quem está ligado aí com a gente não sabe, o Eibe e André são os nossos pastores, meu e da Kelly, mas também são nossos consogros, né? Meu filho casou com a filha do Eibe, a Priscila, então a gente é família e estamos esperando a chegada de uma netinha em setembro. é verdade, é verdade. Estamos muito emocionados sobre isso. Eu estava falando hoje com Israel e eu muito, nós estamos muito emocionados, né? Coisa boa. Ilha Maria, né? Eila Maria. Bom, glória a Deus. Desculpa, pastor. Então vamos lá. Ah, Feita a não, mas nossa celebração e o se for apontamento da para falar da nossa. minha neta também, eu fico muito feliz. Né? Feita a observação da nossa adolescência. É verdade. Eu estava dizendo, né? Eu já fiquei tão feliz a gente ser consogro, porque aí nós temos uma desculpa muito maior ainda para toda hora estar juntos. Agora imagina sendo com vovôs. Aí agora que vai É... pegar. Glória a Aleluia. Deus. Mas esse versículo na Bíblia, a mensagem,
né, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu estava lendo uma vez um livro do Watchman dizendo o Watchman que o que esse versículo realmente diz no grego, eu achei interessante, o jeito que é colocado as frases no grego, dá-se a entender o seguinte: essa maravilhosa graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, elas são apropriadas na nossa vida através da amizade profunda, ou da comunhão, da koinonia do Espírito Santo, né? Então, é através dessa intimidade com o Espírito Santo que nós tomamos posse da graça de Jesus e do amor de Deus, né? Que coisa forte, né? Amém. E, Glória a Deus. Eu tenho repetido também que eu ouso dizer que na vida cristã a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo não é um plus, não é um acessório que nem de um carro. Se vier com algo mais ótimo, se não vier bem, eu ouso dizer que ela é tão importante e necessária quanto o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus. Uau, né? uau. Então, a gente precisa entender que isso é algo essencial no desenvolvimento da vida cristã. Né? Às vezes, quando eu ministro sobre o Espírito Santo, as pessoas ficam muito focadas na experiência. Puxa, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo para ter experiência. As experiências são boas, mas elas são parte de um desenvolvimento da vida cristã. E a razão pela qual a gente precisa tanto dessa amizade, desse relacionamento, é o nosso crescimento. Não é só aumentar experiência no currículo. Isso vai ser a consequência, o efeito colateral. Né? Mas esse foco do crescimento eu acho que é essencial. Amém, amém. Luciano, você é um cara muito intenso para Deus, né? E eu sempre, desde que eu lhe conheci, admiro muito a sua intimidade com o Espírito Santo, o jeito que você conversa com o Senhor a todo momento e está ouvindo a voz dele. Eu também tenho tido assim a melhor experiência da minha vida, né? Essa intimidade com o Espírito Santo. Ele realmente é a pessoa mais íntima que eu tenho. Mas como que tudo começou na sua vida? Como que Bom, isso tudo... aos 15 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nasci no lar cristão, entreguei minha vida a Cristo, fui batizado muito cedo, já tinha um chamado para o ministério, mas eu brinco que meus pais congregavam logo quando a gente era bem pequeno em igrejas, que quase dava a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Né? Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, que nada disso era para hoje. Então, só aos 15 anos, quando eu tive a experiência e o impacto com o poder do Espírito Santo, que me gerou essa curiosidade da descoberta. E eu lembro que eu ouvi alguém falando, olha, você quer ser uma águia? Ande com as águias. Quer ser uma galinha? Fique com elas. Então eu pensei assim, eu preciso colar nas águias, nos caras que estão voando alto, eu tenho que aprender com eles. E eu me aproximei, entre outras pessoas, de um pastor que dirigia um programa numa igreja que eu tinha acabado de começar a frequentar. E ele era um cara assim que movia muito nos dons do Espírito. E aquilo realmente me impressionava. Né? Porque assim, a gente semanalmente via profecia, palavra de conhecimento, línguas com interpretação, e eu nunca tomei conhecimento, e lógico que isso pode ter acontecido, eu era garoto imaturo, desse camarada ter errado assim, né? Então a gente assistindo aquilo, e aquilo ia mexendo com a gente e tal. Mas ele foi uma das primeiras pessoas, pelo menos da fase já eu grande, que eu me lembro, a me dar uma palavra profética. Até foi essa experiência que me fez querer me aproximar e trabalhar, né, junto com ele. Então, assim, nessa palavra profética que ele me deu, ele desvendou segredos do coração, falou dilemas que meu pai estava vivendo no ministério, questões pessoais, profissionais. Né? Eu não tinha, não só por ele falar, sem nunca ter me visto de coisas que não tinha como ele saber, mas aquela convicção do próprio Espírito Santo, de que Deus estava falando comigo. Isso mudou minha vida. Em que sentido? Até aquele dia, eu não conseguia imaginar de forma prática o Deus de relacionamento pessoal.
Então, para mim, Deus relacionava com a gente por atacado. De vez em quando ele olha para um para o outro, resolve uma coisa ou outra, mas ia gerenciando porque a gente tenta entender Deus com a mente humana. Né? Quando o livro de Números diz que Deus não é homem, a gente precisa parar de pensar nele como homem. Né? E ele tem olhos para cada um de nós, ele tem pensamentos para cada um de nós. O relacionamento dele é pessoal. Mas o que me ajudou a parar, pensar e entender o relacionamento pessoal foi a palavra profética, porque ali ele estava falando só comigo e com mais ninguém. Né? Não era um texto bíblico que servia para todo mundo e deu certo para mim. Né? Poxa, ele levantou um mensageiro para falar comigo. E isso foi a chave, acredite, foi a revolução da minha intensidade com Deus, é dizer, peraí, se ele me olha, se ele planeja algo para mim, se ele me enxerga, se ele fala comigo, eu posso viver diferente do que eu vivi até hoje. Então isso foi aquela faísca assim que me incendiou. Mas depois de um tempo, garotão, 15 anos de idade, você assim, querendo arrumar o mundo, né? Eu ficava me questionando, puxa, por que a maioria dos crentes não entende o relacionamento pessoal? Então eu deduzi, se eu só descobri isso com profecia, deve estar faltando profecia para os outros. Fui descobrir depois que em muitos ciclos não faltava profecia, estava sobrando profecia, estava uma bagunça de profecia, mas naquele momento eu brinco assim, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, eu achei que era isso que faltava. Então eu pensei, bom, se está faltando profecia, não deve ser uma vontade de Deus, porque se isso vai ajudar as pessoas a entender, eu falei, acho que o problema não é com Deus, ele deve querer isso. Então eu deduzi lá com meus 15 anos, deve estar faltando profeta que coopere com Deus. Então decidi me candidatar, me oferecer para ajudar Deus. Né? Eu falei, ó Deus, se o Senhor estiver precisando de gente para profetizar, eu quero te ajudar, eu quero que outros tenham a experiência que eu tive. E como eu não entendia nada do assunto, fui conversar com o pastor que tinha profetizado para mim. Né? E quando nós começamos a conversar, ele falou, Luciano, só de ver a intensidade desse desejo em você, ele falou assim, eu vou deduzir que Deus, de fato, está querendo te usar nessa área. Né? Eu falei, mas como você deduz isso? Ele falou, bom, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A gente está vendo ele despertar em você um querer forte e eu acho que ele vai te conduzir ao realizar. Né? Então foi tentando descobrir como liberar uma palavra profética para os outros que ele, na verdade, começou a me ensinar a ouvir o Espírito Santo. Mas ele falou, isso não é só sobre profecia, isso vai ajudar você. Né? Então, ele começou me ajudando a entender a simplicidade do sobrenatural. Porque quando esse cara dizia assim, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes. Aliás, a maioria das vezes que os pregadores falavam isso era o que eu imaginava. Né? E ele começou a me explicar, falou, Deus fala comigo do lado de dentro, não é do lado de fora, não é no ouvido físico. E eu lembro que aquilo até era confuso. Eu perguntei, mas você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Né? Eu, 15 anos, na época, né? Estamos falando de mais de 30 anos atrás, impressão para mim era coisa de gráfica e só. Aí eu lembro que para me ajudar a entender, ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tem. Ele falou, alguma vez Jesus te apareceu? Para dizer, ó, eu te garanti com o meu sangue, tu tá dentro. Eu falei, não, nunca vi Jesus. Ele falou, mas pelo menos você viu que o céu existe? Eu falei, também nunca vi o céu. Ele falou, pelo menos algum anjo te apareceu? Com uma cópia autenticada do livro da vida, dizer, ó, número de protocolo tal, fala na entrada. Eu falei, também não. Né? Ele falou, você nunca viu nada? Eu falei, não vi coisa nenhuma. Ele falou, como é que você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Ele falou, mas pelo menos você ouviu uma voz de trombeta, chamando o seu nome. Eu falei, não, nunca vi nem ouvi nada. Ele falou, então como é que você sabe que é salvo? E a resposta que eu dei para ele foi, eu sei porque sei, porque sei. Eu brinco, se fosse hoje, eu aumentaria. Como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia. Mas que eu sabia. Né? Então, na hora que ele apelou para esse exemplo, né, ele me mostrou na Bíblia. Quando eu comecei a falar que eu sabia, mesmo sem ter visto ou ouvido, ele pegou Romanos 8,16, que diz, olha, o Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele falou, essa certeza que você tem dentro de você, ela não veio do seu pensamento, ela não veio das suas emoções, é o Espírito Santo que gera isso dentro de você. Então ali eu descobri qual era a fonte da sapiência. Mas ele falou, olha, ele diz isso logo depois, em Romanos 8,16, logo depois de no 14, falar sobre ser guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele não veio para dar um testemunho só. Se é salvo e não posso falar mais nada, é a minha única mensagem. Não, o mesmo Espírito que guia, testifica. O mesmo que testifica, guia.
Então ele olhou para mim e falou, como é que ele guia? E foi aí que ele começou a mostrar. Depois eu fui aprender a doutrina bíblica, né? Provérbios 20 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a Isso. qual ilumina o mais íntimo do seu espírito. Um dos livros que mais me ajudou. O que eu tenho comigo ainda guardado não é o primeiro, né? Mas o que eu tenho em casa, ele data de 1990. Já tem 30 anos, né? Foi o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Eu Isso, nunca, muito eu bom. nunca vi ninguém, nem antes nem depois, falar sobre o testemunho interior como ele fala, É. né? Então, para quem estiver nos assistindo e quiser adquirir, você pode procurar isso no site do Rema Brasil, né? O livro do Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito, agora tem uma versão maior, expandida, é um espetáculo. Mas até que eu chegasse no ponto de entender melhor a doutrina, ele me deu os fundamentos. E eu lembro que meu pai falava muito sobre a paz de Deus, seu hábito no coração, de tomar decisões por ter um sinal verde ou um vermelho, de sinto paz, não sinto paz. E ele começou a mostrar a simplicidade disso. Então, quando eu comecei a dar os primeiros passos no sentido de procurar ouvir o coração e ter as primeiras experiências, aquilo foi me empolgando, me incendiando, Uau. né? E até hoje é uma crescente, né? A gente começa aí a falar do assunto, dá vontade de largar tudo e orar, ficar com ele, né? Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que a forma do Espírito Santo dirigir é simples, né? A maior parte do tempo, nas minhas experiências, eu não ouvi uma voz espetacular, eu não tive uma visão, né? É um direcionamento interior muito simples, né? Então, ano passado, você sabe, aí eu fiz só daquelas conferências do Impacto da Santidade, eu fiz 70 edições dessa conferência em todos os estados do Brasil. Isso fora a minha vida como pastora, os outros eventos do ministério, foi assim, foi um ano mais corrido na minha vida. Eu acho que eu nunca corri tanto, né? E no final do ano, a Kelly, pessoas próximas começaram a me perguntar como é que vai ser o ano que vem, né? Porque agora com os filhos morando fora, eu tendo passado o pastorado da igreja em Curitiba e estando mais na supervisão apostólica da igreja aqui e das outras, né? Eu imagino que as pessoas deduziram, bom, agora ele vai só viajar nesse ritmo o resto da vida. E eu comecei a falar para as pessoas no fim do ano, falei, ano que vem, 2020, eu sinto que eu tenho que tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Ah, não, mas como assim? Eu falei, cara, eu tenho que escrever, eu tenho que estudar, eu tenho que gravar vídeo, né? Eu não posso, né? Eu preciso. Então, assim, tirando janeiro que eu fiquei de férias, o início de fevereiro, quando cheguei, fiz um pouco de agenda, o resto do mês já estava parado. Março, abril e maio agora eu desmarquei muito pouca coisa, porque realmente tinha marcado quase nada. E aí, quando essa situação toda começou, eu lembro de um dia que ele dizer, meu amor, eu sou uma testemunha viva nesses anos de casado, que o Espírito Santo te guia, né? Agora, eu não tinha ideia do que ele estava. Eu dizia, gente, esse ano não vai ser de muito evento, não vai. Eu não consegui entender isso. No início do ano, eu ainda falei para a minha equipe, falei, gente, eu acho que eu vou adiar os 5 casos ad hoc, que a gente faz um em cada uma das 5 regiões, do segundo semestre de 2020 para o começo de 2021. Né? Não vamos atrasar um ano, vai ser menos 6 meses, mas eu acho que eu vou mudar e tudo, mas vai ficar sem ad hoc esse ano, né? São tantos anos fazendo, desde 2008, desde 2017, o senhor vem fazendo as 5 versões, não rodou o Brasil. Cara, começou todo mundo aqui em questionamento, por falta de explicar, eu falei, olha, vamos ver. Né? Marquei as datas, agendei os lugares, conversei com vários pregadores, mas não conseguia divulgar ele, não conseguia. Né? E até agora não consegui ter paz. Resultado, a gente já deduziu, vamos pular esse ano, né? Vamos fazer talvez uma versão digital e publicamente estou convidando o senhor, vou gravar em São Paulo, aonde você estiver, menos no seu condomínio que não pode entrar visitante, que eu sei. Mas a gente às vezes não percebe e o Espírito Santo está tentando orientar, está tentando mostrar. A gente tinha a conferência da ARC, que eu tinha te convidado em abril, Isso é verdade. e quando foi fim de fevereiro, começo de março, eu dizia, Kelly, parece que não vai ter essa reunião, parece que não é só que eu não vou, parece que não vai ter. Ela dizia, mas como assim? Eu dizia, não consigo explicar. Eu já estava com a passagem emitida, eu dizia, está errada essa minha agenda, eu ia ficar quase 3 semanas nos Estados Unidos, né? Tinha coisa que eu tinha marcado desde o ano passado, tinha esse evento, então, né, eu falei para a Kelly, mesmo tendo tempo para escrever lá, tá errado, eu não sei explicar,
né? E de repente a situação vira. Então, nessas horas, você percebe que muitas vezes Deus está tentando falar e a gente não presta atenção em algo que é simples, né? Agora, também posso contar muita história de não ter prestado atenção nisso e ter dado mal também. Porque a gente aprende acertando e errando, né? É verdade, é verdade. Eu estava até falando hoje na devocional do perfil para São Paulo, que, na realidade, é como aprender a andar de bicicleta, né? A gente acerta, mas tem que cair algumas vezes, né? Por isso que, quando a gente não tem certeza absoluta que ouvimos a voz, nunca é bom falar. Eu tenho certeza, né? É bom falar mesmo, ser bem honesto, Sim. né? Olha, acho que o Espírito Santo está falando isso, né? E tal, né? Mas outras vezes a gente tem muita certeza, né? É Muita verdade. convicção, né? Então a gente precisa ter prudência, né? Não fabricar nada, checar aquelas convicções, e muitas vezes esperar para ver se o tempo vai confirmar se aquilo que você tem é certo ou não, né? Ah, Então, uau, uau. em março de 2010, quando nossos filhos se encontraram pela primeira vez, eu vi o Israel conversando com a Priscila, eu falei para Kelly, escreve, esses dois vão casar. Né? Ela falou, de onde você tirou isso? Eu falei, não sei, amor. Não sei. A gente ainda não conhecia ela para ter a admiração toda, né? A coisa era mais para o senhor depois que a gente foi conhecer a família, mas nunca falei nada para ele, porque a escolha tinha que ser dele, mas durante 7 anos eu dizia, Kelly, ou Deus falou comigo, ou eu tô maluco. Porque esse negócio, assim, é uma certeza dentro de mim, é uma Agora, convicção da foi, mais foi absoluta. antes ou depois da nossa viagem para Israel? Foi depois, né? Foi Não, não, depois. foi antes. A viagem foi em novembro. E isso foi em março, quando eu fui pregar na Paz Fortaleza pela primeira vez. Aí você levou sua família naquela vez, Eu então? levei, eu levei, porque apesar de já tinha começado as aulas, era começo de março, ainda estava assim, pouca matéria em termos do desenvolvimento, e eu tinha marcado a agenda para uma semana, e eu nunca gostei de ficar mais do que 3 dias longe. Né? Então pensei, poxa, uma oportunidade para Fortaleza, leva eles passear. Eu sempre aproveitava momentos como esse, usar milhagem, levar a família, né? Então queria que a turma conhecesse o Beach Park na época. Então a ideia de levar a família foi muito mais por causa do nosso tempo do que imaginando que isso poderia desdobrar. Né? Agora, não quer dizer que isso é uma regra, né? A Alissa faz 19 anos na segunda-feira, não faço a menor ideia de quem seja o meu futuro genro. E pensa no negócio que eu oro. Oro para afastar toda a obra do mal também. Mas simplesmente acontece, não é uma coisa que você fabrica, que você... Então alguém falou assim, R5 todo... Cara, foi com ele, até agora não aconteceu. Pode ser que ainda aconteça, Isso. né, com ela, mas não quer dizer que tudo, mas há momentos que essa coisa acende, e eu sei, porque ela não é racional, ela não é... Mas assim, nunca falei nada para você sobre isso, nunca falei nada para Israel, eu falei só para Kelly, eu gosto sempre de ter pelo menos uma testemunha, né? Até porque se tiver equivocado, depois a gente vai descobrir. Então também nunca dei direcionamento, nunca apontei nada, nunca sugeri nada para o Israel, porque assim, tem coisas que eu acho que se Deus está falando, a gente vai descobrir. Agora, algumas coisas a gente precisa agir em cima. Então, às vezes eu tenho impulsos de ligar para uma pessoa, de abordar alguém, de dar uma palavra, né? E tem horas que você não tem a clareza toda. Mas eu digo para as pessoas que o profético, isso vale também para a relação pessoal com o Espírito Santo, é mais ou menos que nem um jogo de dama ou xadrez. Deus faz um movimento, espera você fazer o seu antes dele fazer o próximo. Então, uma coisa que eu entendi logo cedo nessas orientações sobre o profético recebendo é o que aconteceu com Samuel. Né? Samuel ouve Deus chamá-lo em voz audível. Ele não está habituado. Imagina um menino meio sonolento, adolescente, dorme com sono pesado, acordando, alguém me chamou, vai por ele. Ele diz, não te chamei. Que estranho, volta a dormir. Daqui a pouco a voz, agora o senhor chamou, não chamei. Agora o senhor não chamei. Eli, depois da terceira, mesmo com o discernimento já velho, gasto, enferrujado, garante Samuel, menino, se a voz te chamar de novo, não sou eu, nem venha me acordar. Você vai dizer o seguinte, responda assim se a voz te chamar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí um dia eu fiquei bolado, falei, mas que resposta é essa?
Será que Deus não sabe que o Samuel está ouvindo? Né? Ele, além de onisciente, está vendo o menino levantar e procurar. Para que dizer para Deus que está ouvindo? Deus já sabe. Aí um dia caiu a ficha. Eu entendi que aquilo, a resposta não era informativa, ela era interativa. No momento que ele se abre para Deus e diz, percebi o Senhor mexendo comigo, entrei no jogo, continua, a voz do Senhor foi liberada. Né? Então, assim, eu comecei a entender que se eu não obedeço o primeiro movimento, dificilmente eu vou ter o próximo. Então, Deus fala com Abraão para deixar a parentela. Abraão leva Ló junto, tirando uma coisa específica, muito única, pequenininha, que Deus falou quando Abraão chega em Canaã. Deus não fala mais nada com ele enquanto ele não separa de Ló. Né? O que eu entendo disso? Deus está dizendo, você não vê nem o que eu já te mostrei, por que eu vou falar o resto? Né? Então, quando a gente anda naquilo que tem, nós vamos ativar algo mais. Então, eu acho que o problema das pessoas, além de não entender essa simplicidade da forma que o Espírito Santo fala, eles deixam tudo muito místico, eles ainda têm um outro problema. Do pouco que às vezes acredita que possa ser o Espírito Santo, eles não fazem nada em cima. Então, normalmente, a coisa não desenvolve. Pastor, antes de continuar falando, eu queria que o senhor falasse, que nessa altura tem gente da sua e da minha audiência te ouvindo, sobre o seu livro fantástico que você lançou falando a respeito do assunto e como a turma pode ter acesso a isso. Amém. Inclusive, você que escreveu o prefácio, viu? Porque não é Com só muita pela nossa alegria. amizade, nosso parentesco. Levanta ele um pouquinho, que está cortando a tela. Aí. Sim. Então, na realidade, você que escreveu esse prefácio, como eu estava dizendo, não é só pelo parentesco e pela amizade profunda que a gente tem, mas pela admiração que eu tenho da intimidade com o Espírito Santo que você tem, que é um desafio para mim sempre. Aliás, sempre você me encoraja demais, sempre eu quero crescer mais espiritualmente quando eu estou perto de você. Você me motiva a ser mais íntimo com o Espírito Santo e você me motiva a realmente a viver mais para Jesus. É muito lindo. Eu amo estar com você, viu, querido? É mútuo, é recíproco, meu pastor. Eu não sei quem criou essa capa, ou deu a ideia, mas a ideia dessa bicicleta com dois assentos, muito legal, né? Duas pessoas pedalando, eu amei. Né? Porque uma coisa que a gente fala muito a respeito da vida no espírito é de Travou a sua voz aí. Eu acho que deu um corte aqui. Deu um corte, entender essa interação é a chave do relacionamento. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão vindo esperando que o Espírito Santo venha fazer tudo na vida delas. E elas nunca vê acontecer. Né? Eu vejo que as pessoas têm, às vezes, um conceito que é meio fantasioso de avivamento. Eu gosto de Travou de novo. Eu gosto de comparar a ação e a obra do Espírito Santo com o rio de Deus. Né? Porque isso é uma coisa que a gente vê lá em Ezequiel. Né? O rio que sai do santuário. Né? O livro do Apocalipse fala do rio que sai do trono de Deus, ou seja, emana do próprio Deus. Ele faz coisas que só Deus pode fazer, por onde passa, tudo volta a viver. Né? Agora, o anjo pega o profeta, coloca ele na frente do rio, e não é o rio que invade a vida do profeta, é o profeta que tem que entrar no rio. Né? E tem gente assim, uma vida inteira à margem do rio, esperando a hora que o rio vai invadir a sua vida, e isso é algo utópico, não vai acontecer. Aí o anjo conduz... Luciano, está travando muito, as pessoas estão falando para desativar os comentários, porque vai ajudar, talvez, não travar tanto. Tá bom. Mas é a minha internet que tinha dado uma baixada. Agora eu vi que melhorou o sinal também. Mas é melhor deixar, por enquanto, o comentário desativado e depois a gente volta. Realmente... Você acredita que eu nunca desativei o comentário? Como que faz para desativar os comentários? Eu acho que deve ter sinal de 3 pontinhos dentro da caixa de comentário. Tem, se eu me lembro, porque a maior parte do tempo eu entro na live dos outros em vez de fazer a minha. Tá certo. Desativei já o comentário. Deu certo, ok.
Mas eu percebi enquanto falava que alguma coisa aconteceu, meu sinal ele desceu na última bolinha. Mas Ah, agora já passou da metade. amém, amém. É, a, a- essa questão do rio, aí o anjo pega o profeta, né, e começa a medir 1.000 côvados, que dá mais ou menos meio quilômetro, água no tornozelo. Né? Agora, Eibe, eu nunca, bom, lá você morou no norte, no Pará, tem rios enormes, mas eu nunca vi, né? Não consigo na minha cabeça imaginar um rio que você andou meio quilômetro e a água está dando só no tornozelo. Depois anda mais meio quilômetro, agora um total de 1 quilômetro, água no joelho. Mais meio quilômetro, água no lombo, já passou a cintura, né? Mas depois de 1,5 km. Então, assim, a gente precisa entender essa figura. Tem gente que ele quer dar 2, 3 passos correndo no rio, quase como se entrasse num barranco e ele já quer estar na água profunda. Se a gente quer descobrir água profunda, nós temos que caminhar, nós temos que seguir, nós não podemos parar. Né? Então, assim, o anjo não parou com o profeta com a água no tornozelo, não parou com a água no joelho, não parou com a água no lombo, por quê? Porque não era hora de parar. Quando que para a medição? Né? O propósito da medição não era ver o tamanho do rio, porque eles não foram até o fim do rio. A medição para quando chega às águas profundas, que é o lugar do nosso destino. Né? E o que essa mensagem me ensina? Enquanto está dando pé, seja água no tornozelo, no joelho, no lombo, a gente se governa. Eu vou para cá, eu vou para lá. Mas a hora que você entra na água profunda, que já não dá mais pé, né? Aí é o rio que assume o controle. Né? Não é você mais, é ele que te Uau, carrega. uau. Né? Então, isso me ajuda assim, a entender uma ideia do que é ser cheio do Espírito, talvez diferente da maioria. A turma pensa do ser cheio, tipo assim, eu tenho que ter mais do Espírito Santo. É bobagem. João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. Então, não tem como eu estar com 1 quarto, meio tanque, 3 quartos, porque o Espírito Santo não é divisível. A ideia de cheio é completamente tomado, totalmente preenchido. Então, eu diria que ser cheio do Espírito Santo não é eu ter mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo ter mais de mim. Então, essa ideia do rio mostra isso. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, mais ele consegue assumir o controle. Né? Então, assim, se a gente começar a viver nesse lugar, às vezes são pequenos impulsos que a gente não obedece. Né? E se não obedecer, a gente não vai ver os desdobramentos. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo. Eu tenho feito coisas que minha cabeça nunca me convenceria a fazer, mas eu fiz por causa de um impulso. Né? Olha, isso. Então, esse é- é- testemunho interior tem me levado a fazer coisas que minha cabeça nunca me convenceria. 2018 eu fiz um jejum de 40 dias na água. Alguém me disse, Deus falou? Eu falei, falou. Como que ele falou? Você teve um sonho, uma visão, um anjo apareceu? Eu falei, não. Eu tive uma convicção que eu sabia não era da minha mente, não era das minhas emoções, né? E quando aquela convicção veio, ela gerou junto fé. Né? Uau, Então, assim, você pergunta, você encara outro qualquer hora? Não. 2019 fiz mais um, porque, assim, de novo a convicção me pegou, só que eu não sabia que era 40. Deus, fui um dia de cada vez. Cada fim de dia que eu ia quebrar, e dizia, ainda não, ainda não, ainda não. Né? Levou tempo para entender aonde a coisa ia. Mas se falar assim, cara, você fica animado para entrar em outro hoje? Entrar por entrar, não. Mas se aquela convicção vem dentro de mim, ela traz fé, ela traz uma certeza diferente. Então, a gente precisa aprender a seguir esse direcionamento. naquele livro que você se referiu ao do Kenneth Hagin, né, sobre como Uhum. ouvir como ser dirigido pelo Espírito Santo, é uma das coisas que ele fala, né, que é para obedecer imediatamente a voz interior, né, do Espírito Santo. Não é para a gente, porque o que acontece é esse negócio de fica não obedecendo, aí não vai ter aquele fluir, não vai ter os dois pedalando na É bicicleta, né? verdade. Então, assim, se a pessoa está na dúvida, ela pode orar mais e buscar mais. E a gente pode testar. Então, um exemplo que eu dou muito. Entrei um dia no meu escritório de casa é aquele que você quase não trabalha, é material de estudo e tal, mas entrei, acho que era para pegar algum documento, e a hora que entrei me deu um impulso, de eu ligar para um pastor amigo meu aí de São Paulo. E eu brinco que nós, os homens, diferente das mulheres, não liga sem motivo. Pô, todo mundo vida corrida, né? Quando você está tranquilo, você não sabe o outro. Uma das primeiras perguntas que eu faço para os amigos quando eu ligo é: tá podendo falar?
né? Porque assim, a gente sabe como é. Aí naquela hora eu falei, mas ligar por quê? Eu não tinha assunto, não tinha motivo, não tinha. Mas aquilo começou a vir de uma forma, eu falei, não, não é da minha cabeça. Minha cabeça está lutando contra. Então isso me cheira coisa do Espírito Santo. Mas ainda não podia falar com certeza, Deus está me dirigindo a ligar. O que eu fiz? Liguei, né? Aí Ah, ligo, a hora que o irmão atende, vou simular aqui com o carregador, a hora que ele atende o telefone do outro lado, ele diz, que surpresa você me ligando. Eu, por falta de saber o que falar, respondo para ele, pois eu estou tão surpreso quanto você, né? Porque nem eu sabia por que eu estava ligando. Aí, só que é sempre isso, ele deu o primeiro passo, Deus já fez o seu movimento, Deus vai fazer o próximo. Aí me uau, veio de novo a convicção. Pergunta para ele se ele uau, acabou de orar pedindo uma provisão específica de R$ 3.000. uau. Aí, naquela hora, eu já entendi que a coisa era muito específica. Eu nem titubeei. Eu falei, por acaso, também não falei em nome de Deus. É muito raro alguém me ver falando, Deus me mandou dizer, né, assim te diz o Senhor. Eu falei, por acaso, você fez uma oração a Deus pedindo uma provisão específica de R$ 3.000? Aí, naquele momento, ele falou assim para mim, primeiro um silêncio, depois uma voz emocionada, ele falou, tinha acabado de fazer a oração quando o telefone tocou. Né? Aí eu estou pensando, poxa, que legal, Deus está me usando para confirmar que eu vi oração, que é algo que vai acontecer. Aí a convicção veio a terceira vez, pega o número de conta dele e transfere. Aí eu fiquei até indignado, minha vontade é dizer para Deus, pediu para você, não foi para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, Né? e aí você deve ter pensado, poxa, talvez nem era para ter obedecido a primeira voz. E tá. Não, não, aí nessa hora eu já sabia que tinha que Brincadeira. fazer mesmo, não tinha mais dúvida. Aí eu falei para ele, falei, amigo, me passa seu número de conta que eu vou transferir os 3.000. Aí ele do outro lado, olha como é divertido, ele falou assim, o que é que você tem a ver com isso? Né? Eu falei, eu estava pensando a mesma coisa, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu falei, olha, a mesma voz interior que me orientou a te ligar, que me disse que você tinha orado pedindo provisão antes de eu ligar e que me falou o valor, está me mandando transferir. Se você acha que a voz não tinha razão, não leve a sério. Se você acha que a voz que me guiou a isso, né, não falei nem a voz, falei a orientação que me guiou a isso, tem razão, então obedeça. Eu lembro que ele Uau, falou assim, apelou, né? Aí me passou o número de conta, fiz a transferência, depois fui eu correr atrás do meu milagre para repor aquilo, né? Mas foi muito gostoso. muito bom. E são em momentos como esse, você tem uma certeza. Né? Então, uma vez estava indo de Curitiba para São Paulo, pela Regis Bittencourt, 116. Eu saí já, não consegui sair cedo, né? Não tinha que chegar a pregar, mas acabou que a gente ia chegar muito tarde. Provavelmente, como eu estava indo com a família toda sem pressa, eu acho que eu estava indo para a casa da minha sogra, alguma coisa assim. Então, eu saí já tarde. Então, eu não tinha nem chegado em Registro, que é mais ou menos a metade do caminho, e já estava começando a escurecer. Né? Então, assim, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade quando começa o lusco-fusco da minha vista firmar com as luzes estão acendendo. Parece que leva ali uma meia hora, alguma coisa para eu me ajustar. E eu estava muito cansado. Então eu falei, Kelly, eu não estou querendo ficar prestando atenção, não quero incômodo, quero viajar sossegado, sem pressa. Então a gente tinha pego uma serra, eu falei, eu vou ficar atrás de um caminhão. Né? Era pista dupla, eu podia ultrapassá-lo. Né? Mas eu falei, eu vou andar atrás do caminhão, por quê? Primeiro, se tem radar, esses caras sabem, eles conhecem tudo. Né? Então, assim, até passar essa serra, minha vista firmar aqui, eu não quero preocupação. E eu estou lá atrás do caminhão. Eu não sei quanto tempo eu já estava atrás dele, 15, 20 minutos, meia hora, mas de repente, do nada, veio algo forte dentro do meu espírito. Sai de trás do caminhão agora. Uau. E foi um negócio tão nítido e claro, mas era dentro de mim, não era na minha cabeça, não era no meu ouvido, né? E outro dia alguém falou, por que quando vocês falam do espírito, vocês botam a mão assim no estômago? Eu falei, porque Jesus disse que é do ventre que fluirão. Eu venho te tentar mostrar que é de dentro. Mas não posso dizer que eu vi no estômago, mas foi lá dentro. Sai de trás do caminhão agora. Né? E a minha reação foi, tipo, o que é que está acontecendo? E aquilo veio de novo com mais intensidade e me deu um senso de urgência. Então o que eu fiz? Olhei os dois retrovisores, não via ninguém nem atrás de mim, nem na outra pista. Primeira coisa que eu fiz foi começar a reduzir, porque eu falei, vou sair de trás por quê? Eu imaginei, vai dar algum problema. Então eu já fui reduzindo antes e mudando de faixa.
Nessa que eu estou mudando de faixa, eu estou ficando longe do caminhão, mas eu saí de trás dele. Ele foi só o tempo de sair. Esse caminhão freia, mas de começar a arrastar as rodas, assim, daquele que levanta fumaça do asfalto. E enquanto ele freou muito brusco mais do que eu acabei ultrapassando ele. Mas antes de eu ultrapassar, deu tempo de eu ver por que ele tinha freado. Eu vi um corpo de uma pessoa saindo por baixo do caminhão, mas como o eixo rodado era alto, ele não passou em cima da pessoa. Né? Eu consegui enxergar do outro lado no acostamento, me parece que era um carro antes do caminhão, atropelou uma bicicleta, né? E o ciclista caiu. Mas no que caiu, o caminhão mesmo freando, não conseguiu fazer nada, mas não encostou nele. Mas se eu tivesse atrás, eu teria pego a pessoa. Né? Então, assim, pensa no livramento. Nessa hora, eu lembrei na hora, quando era criança, mas criança mesmo. Meu pai era auditor da Aços Vilares, trabalhava com elevador e tal, e ele tinha uma viagem de auditoria para fazer essa fiscalização contábil em filiais do Nordeste. Ele pediu permissão para viajar de carro, levar a família, o resto da despesa da família por conta dele, né? E a gente está viajando. Eu era criança, eu devia ter de 2 para 3 anos de idade. Eu acho que não tinha isso, no máximo 2 anos, porque eu não tenho muito mais de 2 anos do que o Paulo, o caçula, meu irmão mais novo, e minha mãe ainda não, ele não tinha nascido, minha mãe estava grávida, então estava em torno de 2 anos. E meu pai viajando, poxa, era uma Vemaguete, um carro assim que eu só ouvi falar e vi foto, nem conheci. E naquela época não tinha esse conforto de hoje, não tinha ar-condicionado, não tinha, assim, pô, viajando na estrada no Nordeste, janela aberta para aguentar o calor. De repente veio um impulso no meu pai, e algo dentro dele parecia dizer para ele, fecha as janelas do carro agora. Ou você numa rodovia, debaixo daquele sol, fechar o vidro, né? E aquilo foi assim, a segunda, fecha o vidro. Meu pai não titubeou. Ele começou a fechar de um lado e falou para minha mãe, fecha o vidro. Ela disse, por quê? Eu falei, não sei, só fecha. Não sei, fecha, não vamos discutir, fecha. E os dois foram dando na manivela, né, naquela época. Quando eles terminaram de fechar os vidros, meu pai atropelou um enxame de abelhas africanas. Né? Mas foi um negócio assim, era tanta abelha, que depois tiveram que parar, limpa, lava vidro e tal. E eu não me lembro se foi polícia ou um bombeiro, disseram para meu pai, ó, com esse tipo de abelha, se os vidros tivessem aberto, talvez você e sua mulher sobrevivessem, mas os filhos não teriam sobrevivido a tanta picada, né? Porque assim, uma boa parte ia entrar no carro. Então, assim, na hora que eu lembrei disso, eu falei, olha, Deus me deu a minha versão de um... Uau! Congelou de novo. Congelou de novo, pastor Luciano. Voltou? Agora voltou. Graças a Deus. O sinal subiu de novo. Eu nunca vi isso acontecer aqui. Eu estou com uma internet boa para fazer essa live. É a primeira vez. Ele está oscilando, ele sobe e desce. Mas então, a maioria das pessoas na hora dessa fica questionando demais. Aí eu pergunto, não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém na outra pista. Qual o problema de sair? Então, só tem um jeito de descobrir se Deus está falando. É checando, é testando aquilo. Então, isso. Eu tenho encorajado as pessoas a testarem. E você ficar só que o repetidor de internet aqui tá bom? Eu estou te ouvindo, pode falar. Tá. Eu quero dizer, assim, são muitas riquezas, né? Muitas joias preciosas, pérolas preciosas que você está compartilhando aí. Um dos segredos é, como você disse, ficar entrando no rio, ficar perseverando, ficar praticando, ouvir a voz do Senhor, Isso ouvir mesmo. a voz do seu Espírito e depois praticando aquilo, né? Eu achei muito bonito também que você disse, você não chega lá e fala assim, olha, Deus me disse, você só fala, por acaso, isso aqui, aquilo lá, se for confirmado, aí você fala, olha, porque eu senti que Deus estava me falando isso, né? Eu acho Exatamente. Muito legal essa forma. Uma das coisas, pastor Luciano... Isso nos protege, Eibe, de errar. Porque uma coisa que desencoraja alguém é achar que Deus falou e descobrir que não é.
sim. né? Então, assim, a gente só precisa ter esse cuidado, né? Isso. Essa cautela. Eu não sei se você lembra de uma vez que você pediu para eu falar sobre os dons do Espírito Santo lá em Santarém. Era uma reunião com os pastores da Missão Eu lembro. Paz, Sim. né? Poxa, para mim eu acho que foi o maior tempo que me deram, porque eram vários dias, né? Para falar sobre o Espírito Santo que eu tive até hoje. Me parece que o Senhor me deu 16 horas na soma. Eu lembro que depois de 14 eu não tinha mais assunto, eu tinha esgotado tudo. Eu acabei pregando 2 horas, outra coisa no final lá. Mas eu lembro de um dia que a gente começou a ministrar e de repente eu olhei, eu vi o senhor lá no fundo do auditório, o senhor nunca sai da primeira fila, e conversando com o Josias, o irmão do Isaías, né? Que é outra coisa que a gente não vê o senhor fazer, é conversar no culto. Eu vejo, eu às vezes nessa mania de falar uma coisa ou outra, assim, eu vejo que o senhor não dá muita corda para a gente, evitando distração. E quando eu vi vocês conversando, não é uma coisa que eu reparei assim que chamou a atenção da minha mente, me deu um impulso de que eu tinha que ir até lá, eu tinha que me meter naquela conversa. E eu não conseguia entender nem o que estava acontecendo, nem o que eu tinha que fazer, mas eu decidi obedecer aquilo. E eu lembro que eu saí meio quase que correndo lá pro fundo, alguém ainda no caminho, eu estava orando por cura, me pegou no corredor, segurou a hora comigo, eu falei, eu já volto, eu não posso agora. E eu lembro que eu cheguei, eu não sei se o senhor lembra desses detalhes, eu fui falando assim, ó, desculpa me meter nessa conversa, mas Deus me mandou aqui. E a hora que eu falei, desculpa, Deus me mandou aqui, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, me veio uma palavra para o Josias. Eu falei, olha, o que está no seu coração é isso, o que está na sua mente, você está pensando é isso, isso, isso. E a resposta que Deus tem para você é essa. Eu não fazia ideia de que aquilo pudesse ser tão. Virei as costas e saí porque eu tinha que continuar ministrando. Eu lembro que o senhor depois voltou, sentou do meu lado e falou assim: o Espírito Santo existe. De verdade. Eu falei, claro que existe. Ele falou, aí você falou para mim: não, deixa eu te contar o que aconteceu lá. Ele falou, rapaz, meu sobrinho me procurou e falou: tio, o senhor sabe que eu também não faço isso numa reunião, não é do seu feitio, mas eu preciso te falar algo. Não é um conselho, um discipulado, eu tenho que abrir o coração, eu tenho pensado nisso, está no meu coração, é isso, tal. Né? E você falou, olha, se você quer uma confirmação de Deus, então eu vou te dar uma palavra. E você tinha falado para ele a palavra que eu fui falar. E você falou alguma coisa assim, tipo, e Deus vai te confirmar isso. E quando você terminou, eu cheguei. Né? Então, diz que aquilo foi assim muito impressionante. Eu lembrei Não, disso agora, porque essa foi uma que a gente vivenciou junto, né? é verdade. Tipo, Não, eu lembro dessa, eu lembro. depois que você me contou que realmente aconteceu, eu falei, uau! Tipo assim, eu digo para as pessoas, o resultado é espetacular, mas o processo é simples. Não, Então é a forte. gente... É forte, é forte. Agora, eu acho muito bonito, porque olha essa pérola que você está ensinando. A pérola é o seguinte: a gente obedece aquela voz, né? Claro, com carinho, com confirmação, a gente vai, né, testando as águas, mas vai obedecendo. E na medida que vai obedecendo, Deus vai dar mais, porque você obedeceu. Deus não te falou que era para falar para o Josias. Deus só falou para você ir lá. Mas quando Exatamente. você chegou, aí Deus te deu o restante. Isso eu E acho fantástico. o falou era um impulso só, né? É, Agora, Abe, eu tô aqui contando essas coisas para você, para a audiência que está aí com a gente. E eu estou sentindo algo que eu nunca senti em nenhuma live. Olha que está uma pandemia de live. Eu sinto que o Espírito Santo quer envolver pessoas agora. E você que está aí nos acompanhando, que você está sendo despertado por essa fome, por esse... amém. Tem que até deixar essa Congelou de live. novo. Esquece a gente agora. Deixa o Espírito cá. Eu sinto no meu espírito que nós vamos ter testemunho de gente sendo batizada no Espírito Santo, sendo renovada por Deus agora. Né? Essa Amém. live é uma direção de Deus tocar nesse assunto que você fez. É algo que Deus está fazendo e eu sinto Ele soprando. Né? Não é todo culto que a gente tem a percepção da presença, do mover do Espírito tão forte, Amém. né, como em algumas vezes, mas o que eu estou sentindo nesse momento, enquanto a gente fala, é singular. Né? Eu creio que Deus vai tocar pessoas, vai ter gente sendo curada, vai ter intervenção de Deus, porque o assunto é importante, Deus quer chamar a atenção do povo dele, quer nos levar para esse lugar. Uau, uau. Deixa eu falar uma coisa, pastor Luciano. Eu quero que você conte do seu sonho do Rio. Eu não sei Pois se é, nós o temos negócio, tempo. é o nosso Não... tempo, eu acho que não vai dar, mas olha,
eu ia contar mesmo do sonho do Rio, mas eu acho que o nosso tempo não vai dar, porque eu quero que você faça uma poderosa oração. Eu quero que você faça uma poderosa oração e dê as últimas palavras aí. Você tinha me perguntado como que a pessoa poderá realmente receber esse livro. A editora Quatro Ventos, que é da Dunamis Movement, né? Ela que publicou esse livro. E se a pessoa entrar na minha bio, aí no meu perfil, vai ter um link. Você aperta o link, vai te levar diretamente para a editora Quatro Ventos, aonde está o livro. Diretamente para onde está o livro. E você comprando o livro, olha que a editora prometeu para mim, glória a Deus, que durante essa pandemia toda, não vão cobrar nenhum tipo de frete. Então, você compra o livro, eles vão te entregar na sua casa sem cobrar nada do frete, né? Então, é uma bênção mesmo e realmente, aqui eu conto, né? Inclusive, foi até você que sugeriu, parece que no primeiro capítulo já colocaram sobre o Rio, né? Sobre o meu sonho com o Rio. Então, quem não vai ouvir agora, descobre depois na leitura. É verdade, é verdade. E semana que vem também, todas as noites, às 10 horas, eu vou estar fazendo uma live sobre o Espírito Santo também. Todas as noites. Inclusive, eu e minha esposa vamos estar com o Israel e a Priscila. Que legal. Das noites também. Numa das noites vai ser muito gostoso. Então, eu estou olhando com expectativa. Mas sim, pastor Luciano, quero que você encerre aí com qualquer coisa que Deus estiver colocando no seu coração e fazendo uma oração também para todos. E eu quero desde já lhe agradecer. Eu te amo demais. Eu gosto tanto de estar com você, mas tanto mesmo. Eu poderia passar assim 4 horas nessa live aqui, que eu não sentiria cansaço, nem um pouco. Muito pelo contrário, eu acho que eu me senti aceso agora. Glória a Deus. Então tá bom, vamos orar. Deus, nós percebemos que o Teu Espírito está incitando o coração de muitos a resgatar o relacionamento contigo, a valorizá-lo, a recuperar a intimidade, ou talvez aquilo que não foi construído. E eu oro que nessa hora, muito mais do que apenas sentirem emotivos com o que estão ouvindo, eu oro que o Teu Espírito acenda aquela fagulha, um fogo interior no coração deles. Eu oro, Pai, por despertamento espiritual. Eu oro por fome pela Tua presença. Eu oro que, de fato, o Senhor toque e envolva a vida dos meus irmãos. Eu oro, nesse momento, por batismo no Espírito Santo. Eu oro por enchimento. Eu oro por renovação espiritual. Eu oro pelo fluir da Tua presença, tocando a vida dos nossos irmãos e irmãs, agora onde quer que estejam, porque no reino espiritual não há distância. Eu oro a Deus que, além desse enchimento, despertamento, renovação espiritual, que o poder do Teu Espírito se manifeste trazendo cura física, Senhor. Pai, eu oro por experiências, eu oro que meus irmãos possam ouvir o testemunho simples do Espírito Santo no espírito deles. Eu oro que, ó Deus, testemunhos preciosos sejam gerados nesse momento pela intervenção do alto. Eu oro pelo Teu sopro de vida e a manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu tiver um minutinho aí, eu queria encorajar o pessoal a fazer um investimento nesse livro, né? Então, assim, poxa, que eu estou andando perto do Senhor são pelo menos 10 anos, acompanhando já a distância, estava fazendo as contas hoje, a gente fica impressionado, já são pelo menos aí 17 anos. E o que as pessoas não entendem é quando alguém como o senhor pega um livro como esse e põe o entendimento de uma vida, né? Não são só experiências, são coisas que alguns não têm noção do tempo que levou para a gente entender, aprender, né? A gente bota isso tudo assim, eu brincaria de mão beijada, facilitando a vida, e eu percebo que a nova, né, geração, talvez por ter hábitos do mundo eletrônico, já não lê tanto, eles deixam de crescer, né, com ferramentas como essa. Então, eu quero encorajar o pessoal que está aí nos acompanhando, né? Vai realmente valer a pena esse livro do Abe falando sobre o relacionamento com o Espírito Santo e a vida no Espírito. A dica do livro do Kenneth Hagin eu já dei também, do Como Ser Dirigido pelo Espírito, né? E na nossa escola Orvalho, que se você quiser entrar, escola.orvalho.com, nós temos 3 cursos relacionados ao Espírito Santo. Um sobre vida no Espírito são 20 aulas, um outro sobre os dons do Espírito Santo são mais 16 aulas,
e tem um sobre falar em línguas, que são outras 16 aulas. Né? Uau. Se quiser, tem uma modalidade que dá para pegar os três juntos num combo, que chama Escola do Espírito, 52 aulas. Isso também está disponível de uma forma bem acessível. Então, fica o encorajamento, vamos crescer no assunto, vamos mergulhar nesse rio, gente. Bora para a água profunda para viver Vamos. o que Deus tem. Amém, amém, Meu pastor, amém. eu te amo, o senhor é uma inspiração para a minha vida. Esses 10 anos de discipulado fizeram muita diferença na minha vida, no meu crescimento. Todo mundo que está perto reconhece, então eu sou grato a Deus e publicamente quero te agradecer também. Obrigado, eu também. Te amo demais e eu sei que Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Sinto honrado você falar isso. Eu quero aprender muito com você. Nós vamos continuar crescendo juntos, em nome Tá de bom. Jesus. Salva a live. Te amo, meu querido. Um abraço. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.